Paz de Cristo, meus amados e queridos irmãos. Daqui quem vos saúda é o pequeno de Deus, pastor Edmilson, diretamente de Angola. Eu vim trazer uma palavra para os meus amados e queridos irmãos, mas antes disso eu quero orar. Pai, fala com teu povo, fala com a tua igreja, por meio desta palavra que estará sendo ministrada. Pai, no nome de Cristo Jesus, que esta palavra alcance corações e que vidas sejam impactadas com esta mensagem que o Senhor há de trazer para a tua igreja. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, remova toda a surdez espiritual, toda a cegueira espiritual, toda a escama espiritual, Senhor, que venha cair por terra, pelo poderoso nome de Cristo Jesus. Amém. Igreja, vamos abrir no livro de João, no seu capítulo 4, no seu versículo 31, 32 a 33, 34. Diz assim: entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxeram-lhe porventura alguém de comer? Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Glória ao Espírito Santo de Deus. Então, igreja, nós abrimos no livro de João, João que foi apóstolo de Cristo Jesus, e João relatara aquilo que ele vira, as coisas que ele presenciou enquanto Jesus estava aqui na terra no meio dos discípulos. Então, quando Cristo se deparou com a mulher samaritana, os discípulos de Cristo, eles estavam distantes de Cristo. Creio eu, pela palavra do Senhor, que eles foram procurar comida para que Cristo Jesus comesse, ou para que eles comessem também. E quando eles se encontraram com Cristo, eles preocuparam-se com o mestre, porque eles sabiam que o mestre estava ali há muitas horas. Eles sabiam que o mestre precisava de alguma coisa para comer. E quando eles se disponibilizaram para oferecer alimento para o mestre olhara para eles e disse para eles: a minha comida, a minha bebida é realizar a obra do meu Pai. Ou seja, naquele momento, Cristo Jesus estava com a mulher samaritana. Cristo Jesus estava fazendo a obra do seu Pai. Mas os discípulos queriam interromper o mestre para dar comida no mestre, sim. E o mestre mostrou para ele que a prioridade naquele momento não era a comida, mas a prioridade naquele momento era fazer a vontade de Deus. Porque o mestre, além de priorizar a vontade do seu Pai, o mestre também estava de consagração, o mestre também estava de jejum. Por isso é que ele olhara para os discípulos e disse para eles que a minha obra é realizar, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, sim. Porque Cristo Jesus sabia que enquanto os homens estiverem aqui na terra, muitos vão estar preocupados com aquilo que vão comer, com aquilo que vão beber. Eles estarão preocupados em alimentar a sua carne, mas não estarão preocupados em alimentar o seu espírito. Então Cristo, ele é o nosso modelo e ele deixa um exemplo para nós, para que nós venhamos entender que nesta terra não podemos sobreviver enquanto não fazermos a vontade de Deus. E a vontade de Deus para a nossa vida é que o nosso espírito esteja carregado da glória de Deus. Mas para que o espírito esteja carregado da glória de Deus, o espírito precisa de alimento. O espírito não se alimenta de carne, o espírito não se alimenta de água, mas o espírito se alimenta de oração e jejum, sim. Então o teu espírito precisa de jejum, precisa de oração para estar carregado da glória de Deus. Mas nós vivemos em uma época em que crentes não querem jejuar, em que crentes estão a deixar de jejuar para alimentar a sua carne. Por isso não são crentes espirituais, porque um crente espiritual, ele precisa de alimento do seu espírito.
espírito. E só o jejum e oração tem poder para alimentar o nosso espírito. Quando os crentes estão 2 semanas sem jejuar, 2 meses sem jejuar, 3 meses sem jejuar, abandonaram a prática do jejum há muitos anos. Por quê? Porque eles estão mais preocupados em alimentar a sua carne. Por isso não são crentes espirituais. Hoje em dia os crentes são caracterizados como crentes espirituais por ter um cargo dentro da igreja ou por fazer parte do grupo coral, mas os verdadeiros crentes são aqueles que maniatam esta carne, são aqueles que envergonham esta carne. E só existe uma forma da carne ser envergonhada: quando o homem se disponibiliza a crucificar a sua carne e fortificar o seu espírito. E só existe 2 formas de fortificar o seu espírito: fortificar na oração, fortificar no jejum. Sim, enquanto a tua carne falar mais alto, a carne vai te levar a fazer coisas que teu espírito não quer. Por isso é que a tua carne tem que desaparecer para que teu espírito apareça. Mas para isso você tem que jejuar, você tem que pagar o preço. E quando falo de jejum, não falo de 2 horas de jejum, não falo de 3 horas de jejum, mas eu falo de crentes que fazem 3 dias sem comer e sem beber nada. Eu falo de crentes que fazem 48 horas de jejum. São esses que estão carregados do poder de Deus no espírito. São esses em que quando demônios olham para ele, demônios não têm poder para resistir, porque eles reconhecem a grandeza de Deus no nosso espírito. O teu espírito está fraco, o teu espírito precisa de alimentação. E quando oferecemos essa alimentação para Deus, precisamos oferecer esta alimentação para Deus de coração. Não é que estás a jejuar, estás a pensar no prato de comida. Não é que estás a jejuar, estás a pensar no teu trabalho para oferecer alguma coisa para Deus. Precisamos oferecer de todo o coração. Mas tem pessoas que quando estão a jejuar, eles trancam a cara, eles ficam insatisfeitos. É como se estivesse a se arrepender por abrir aquele programa de jejum. Quando você está a jejuar, entenda que o jejum não é para Deus, o jejum é para você, porque existe casca de demônio que só podem sair com jejum e só podem sair com oração. Por isso é que nós estamos a ver uma igreja derrotada, uma igreja que não tem Deus no seu meio, em que demônios quando entram em seu meio, eles fazem aquilo que querem fazer, eles zombam da igreja, porque eles sabem que a igreja não tem a prática da oração, não tem a prática do jejum. Glória ao Rei Jesus. Precisamos voltar a jejuar. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Principados e potestades não podem cair enquanto a tua carne estiver gorda, enquanto a tua carne estiver alimentada de muito, aleluia, de muita comida. Aleluia, principados e potestades só poderão cair quando eles notarem que teu espírito está carregado de oração, está carregado de jejum. E sem o jejum, o homem não pode vencer demônios. Sem o jejum, o homem não pode vencer principados e potestades. Demônios não têm medo do teu nível acadêmico, do teu nível social. Demônios não têm medo, glória a Deus, do teu carro. Demônios não têm medo da tua casa, mas demônios têm medo dos crentes que são espiritual, dos crentes que se disponibilizam para jejuar. E quando você jejua, há um impacto que acontece no mundo espiritual. Quando você jejua, as cadeias se abrem, as correntes são rebentadas. Quando você jejua, a carne perde o poderio sobre a tua vida, e o pecado não tem poder para destruir você. O pecado não tem poder para maniatar você. O pecado não tem poder para persuadir a tua vida, porque um crente que jejua é um crente que é alimentado com a água de Deus, é um crente que é alimentado com o pão de Deus, é um crente que quando está, aleluia, em sua casa, ele sente a glória, ele sente a manifestação do Espírito Santo de Deus. Hoje em dia as igrejas substituíram, glória a Deus, uma noite de jejum para uma noite de carnaval. Hoje em dia as igrejas substituíram um dia de jejum para um dia de teatro. Por isso é que demônios estão a brincar com pastores, demônios estão a brincar com missionários, demônios estão a brincar com missionários. Quem disse que para ir na missão você precisa apenas de
tiverdes certificado, não podes ir na missão se não tiverdes preparado. O teu espírito precisa estar preparado, e para estar preparado precisa de jejum. Saia do conformismo e começa a jejuar, varoa. Glória ao Rei Jesus. Apóstolo Paulo também jejuou. Apóstolo Pedro jejuou. Quando a escama foi tirada dos olhos de Paulo, o primeiro jejum que Paulo fez foi de 3 dias e 3 noites sem comer, e as escamas foram tiradas dos olhos de apóstolo Paulo. Então existem escamas que só podem sair dos teus olhos, existe surdez que só pode sair dos teus ouvidos quando você jejuar, porque quando você jejua, você tem experiências com Deus, a tua visão espiritual se abre, o teu espírito torna-se mais sensível para receber o poder de Deus. Você recebe a autoridade da parte de Deus, você recebe a ousadia da parte de Deus, você prega a palavra com poder, almas se convertem, a tua oração cria explosão no mundo espiritual. Mas é preciso jejuar, e quando eu falo de jejuar, eu falo de um jejum espiritual. É você jejuar e ser grato a Deus por aquele jejum, é você jejuar e ter prazer de jejuar. Você não pode jejuar apenas por jejuar, mas você tem que jejuar porque quem jejua, ele tem prazer de jejuar. Enquanto você jejua, pecados estão a cair por terra na tua carne. Enquanto você jejua, pecados estão a perder o poderio na tua carne, e demônios olharão para você e saberão que realmente você é um homem e você é uma mulher de Deus. Pastores que já não jejuam mais, missionárias que já não jejuam mais, missionários que já não jejuam mais, obreiros carnais, obreiras carnais, que esta semana ainda não jejuou, a semana passada não jejuou, está 3 semanas sem jejuar. Que tipo de crente tu és? O crente jejua. O nosso mestre ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, e ele orava as madrugadas todas. Mas esse povo não quer orar. Este povo diz que 10 minutos de oração é oração. Este povo diz que 15 minutos de oração é oração. Jesus orava as madrugadas todas. Por isso é que os demônios respeitavam a autoridade do seu pai em sua vida. E quando ele passou em uma região, houve um endemoniado, o endemoniado de Gadareno. Não foi preciso o mestre se aproximar dele, mas o endemoniado se aproximou para Cristo. Ele dobrou o joelho na presença de Cristo e reconheceu que Cristo é o Filho de Deus. Sim, isso acontece quando o teu espírito tem oração, quando o teu espírito tem jejum. Ei, os bruxos do teu bairro saberão que você é homem de Deus. Ei, os feiticeiros do teu bairro saberão que você é servo de Deus, porque aquele que ora, aquele que jejua, a luz do Espírito Santo resplandece no seu corpo, a luz do Espírito Santo resplandece na sua vida. Ele carrega as armaduras de Deus, ele carrega a glória de Deus infinita na sua vida, por meio da oração e por meio do jejum. Falo de orar às madrugadas, orar a noite toda, 4 horas de oração, 3 horas de oração, 2 horas de oração. Não falo de 30 minutos de oração. Você está 5 anos no cristianismo, mas o nível de oração que você chegou é apenas 1 hora. Quem faz apenas 1 hora de oração, ele está na iniciação, porque aqueles que amam a Deus verdadeiramente, eles já saíram desse nível e eles pularam para outros níveis. Como encontrar Deus? Apenas com 1 hora de oração. Importa que você se esforce, que você se dedique mais para que você encontre Ele. Por isso é que a Bíblia vai dizendo: aquele que pede recebe, aquele que bate a porta lhe será aberta. Sim, aquele que pede a glória de Deus com 2 horas de oração, 3 horas de oração, 24 horas de jejum, 20 horas de jejum, 72 horas de jejum, ele encontra o Rei da Glória, porque para encontrar Deus não é da nossa forma, mas é da forma que Ele quer. Volta na prática do jejum, volta na prática de oração, volta a orar às madrugadas. O diabo está a brincar com a tua casa, o diabo está a brincar com a tua vida, está a lançar enfermidades na tua casa, porque você parou de orar, porque você parou de jejuar. Se levanta com uma atalaia varoa, se levanta com uma atalaia profeta,
se levanta, profetiza. O chamado de Deus está morrendo na tua vida porque você parou de jejuar. O chamado de Deus está morrendo na tua vida porque você parou de orar. Ei, não se deixa levar pelos costumes mundanos dentro dessas igrejas. Se queremos uma igreja avivada, uma igreja poderosa, a igreja precisa entrar no clima de oração. Por isso é que Cristo disse para os discípulos permanecerem em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. Eles não permaneceram em Jerusalém, sentado num sofá, relaxando, deitado numa cama, relaxando. Mas o permanecer em Nova Jerusalém é permanecer na vigilância. Por isso é que Cristo disse para Pedro: vigiai e orai, para que não caias na tentação, porque aquele que ora vigia, e aquele que vigia ora. Fica com esta palavra, que Deus possa impactar o teu espírito por meio desta mensagem revelada pelo Rei da Glória. Daqui quem vos saúda é o pequeno de Deus, pastor Edmilson, diretamente de Angola, Ministério Pentecostal, Doutrina de Deus, paz e graça.